Existem milhões de pessoas declarando fé em Deus, recitando orações, frequentando templos, citando escrituras, mas suas vidas permanecem vazias, seus sonhos continuam irrealizados, suas circunstâncias não mudam. Por quê? Napoleon Hill descobriu uma verdade brutal que separa aqueles que recebem abundância daqueles que vivem em perpétua escassez. Deus não ouve seu discurso, Deus vê sua fé. E fé verdadeira não se manifesta em palavras bonitas. Manifesta-se em ação corajosa, persistência inabalável e confiança demonstrada através de decisões arriscadas. Hill escreveu em Pense e Enriqueça: fé é o único antídoto conhecido para o fracasso. Fé é o elemento que transforma a vibração ordinária do pensamento, criada pela mente finita do homem, em seu equivalente espiritual. Mas ele foi ainda mais longe. Fé sem obras é morta. Você pode repetir afirmações de fé 1000 vezes por dia. Pode ajoelhar-se em oração durante horas. Pode memorizar livros sagrados inteiros. Mas se suas ações contradizem suas palavras, você não tem fé. Você tem hipocrisia disfarçada de espiritualidade. O universo, Deus, a inteligência infinita, seja qual for o nome que você use, não responde a performances religiosas. Responde à convicção genuína demonstrada através de comportamento consistente. Andrew Carnegie disse a Hill: mostre-me suas ações e eu te mostrarei suas crenças verdadeiras. O que um homem realmente acredita é revelado não pelo que ele diz, mas pelo que ele faz quando ninguém está observando. Nos próximos minutos, Napoleon Hill vai expor a diferença devastadora entre fé declarada e fé demonstrada. E vai revelar por que apenas uma delas move montanhas. Napoleon Hill definiu fé de forma que destruiu completamente conceitos religiosos superficiais. Fé é a visualização e a crença na realização de um desejo. Não é esperança passiva. Não é wishful thinking. Não é resignação disfarçada de confiança em Deus. É certeza ativa que age como se o resultado desejado já fosse inevitável, mesmo quando não há nenhuma evidência física ainda. Hebreus 11:1 diz: fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hill confirmou isso através de pesquisa científica, não teologia. Ele descobriu que todos os grandes realizadores possuíam fé que precedia a evidência. Thomas Edison tinha fé absoluta de que criaria lâmpada elétrica funcional antes de qualquer evidência suportar essa crença. Ele falhou 10.000 vezes. Cada fracasso era evidência física de que não funcionava. Mas sua fé não vacilou, porque não estava baseada em evidência externa. Estava baseada em convicção interna inabalável. Henry Ford tinha fé de que construiria império automobilístico quando era apenas mecânico sem educação formal. Não havia evidência, não havia recursos, não havia experiência prévia, mas havia fé genuína. E fé genuína move montanhas de impossibilidade. A diferença entre fé verdadeira e fé falsa é simples. Fé falsa diz, eu acredito, e espera passivamente que Deus faça tudo. Fé verdadeira diz, eu acredito, e age imediatamente como se o resultado já estivesse garantido. Fé falsa ora pedindo milagre. Fé verdadeira ora agradecendo pelo resultado antes mesmo de manifestar-se fisicamente. Fé falsa desiste quando circunstâncias contradizem. Fé verdadeira persiste especialmente quando tudo parece impossível. Deus vê qual fé você realmente tem, não pelo que você declara aos domingos, mas pelo que você faz nas segundas-feiras, quando ninguém está aplaudindo. Napoleon Hill foi implacável neste ponto. Suas ações provam ou desmentem sua fé declarada. Você diz que tem fé em Deus, mas vive aterrorizado com escassez financeira, guardando cada centavo com medo de perder tudo. Onde está sua fé na provisão divina? Você declara que confia no plano de Deus, mas entra em desespero total quando algo não sai como planejou. Onde está sua confiança em sabedoria superior? Você afirma que acredita em milagres, mas age como se sucesso dependesse exclusivamente de manipulação, esquemas e atalhos antiéticos. Onde está sua fé em justiça divina?
Hill estudou homens que realmente possuíam fé demonstrada através de ações. Andrew Carnegie investiu tudo o que tinha em negócio quando todos diziam que era loucura. Isso é fé em ação, não palavras vazias. Henry Ford persistiu através de 5 falências completas, porque tinha fé inabalável de que eventualmente triunfaria. Isso é fé demonstrada, não discurso motivacional. Thomas Edison gastou fortuna em experimentos que falhavam repetidamente porque tinha fé de que solução existia. Isso é fé verdadeira, não performance religiosa. Estes homens raramente falavam sobre fé, não citavam escrituras constantemente, não faziam discursos espirituais elaborados. Mas suas ações gritavam fé mais alto que qualquer sermão. Eles arriscavam, investiam, persistiam, confiavam, agiam corajosamente quando razão sugeria cautela. Isso é fé que Deus vê e responde. Compare isso com pessoa que vai à igreja todo domingo, recita orações perfeitamente, mas vive paralisada por medo, toma apenas decisões seguras, nunca arrisca nada, desiste ao primeiro obstáculo. Essa pessoa tem discurso religioso impressionante, mas não tem fé genuína. E por isso vive vida de mediocridade disfarçada de humildade espiritual. Tiago 2,17 declara: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Napoleon Hill confirmou isso não através de teologia, mas através de observação científica de resultados. Ele descobriu que pessoas com fé eloquente, mas sem ações correspondentes, nunca alcançavam sucesso significativo. Elas oravam fervorosamente, mas não agiam corajosamente. Declaravam confiar em Deus, mas viviam controladas por medo. Citavam escrituras sobre prosperidade, mas permaneciam perpetuamente pobres. Por quê? Porque fé sem obras não é fé genuína. É apenas religiosidade estéril. É performance espiritual que impressiona humanos, mas não move o universo. Hill identificou características de fé morta. Primeiro, procrastinação disfarçada de espera em Deus. Estou esperando a vontade de Deus se manifestar. Geralmente significa, estou com medo de agir e usando Deus como desculpa. Segundo, pobreza justificada como humildade espiritual. Deus quer que eu seja humilde. Geralmente significa, tenho medo de buscar sucesso e uso espiritualidade para mascarar minha covardia. Terceiro, passividade rotulada como rendição à providência divina. Entreguei tudo nas mãos de Deus. Geralmente significa, abdiquei de responsabilidade e espero que milagre faça o trabalho que eu deveria fazer. Quarto, mediocridade celebrada como contentamento espiritual. Sou grato pelo que tenho. É lindo quando vem de abundância escolhida. É patético quando vem de escassez não confrontada. Hill foi claro. Deus espera que você use talentos, desenvolva capacidades, haja corajosamente e persista incansavelmente. Fé verdadeira não elimina trabalho. Multiplica a efetividade do trabalho. Não substitui ação. Energiza a ação com convicção que remove dúvida paralisante. Quando você realmente tem fé, você age. Simples assim. Se você não está agindo, você não tem fé. Você tem medo disfarçado de espiritualidade. Napoleon Hill revelou que fé genuína é provada não na prosperidade, mas na adversidade extrema. Qualquer um pode declarar fé quando tudo vai bem. Mas quem mantém fé inabalável quando tudo desmorona? Essa é a diferença entre crentes superficiais e guerreiros espirituais. Jó enfrentou o teste supremo de fé. Perdeu tudo: riqueza, família, saúde. Todos ao redor diziam para amaldiçoar Deus e morrer. Mas ele manteve fé mesmo quando não havia razão lógica para fazê-lo. Resultado: restauração dupla de tudo que perdeu. Abraão recebeu ordem para sacrificar filho prometido. Teste brutal de fé. Logicamente absurdo. Mas ele agiu em obediência, confiando que Deus tinha plano maior. No último momento, foi impedido e abençoado abundantemente. Hill estudou padrão similar em todos os grandes vencedores. Eles enfrentaram momentos onde tudo indicava fracasso total, onde razão gritava para desistir, onde evidência física contradizia completamente seus objetivos. Henry Ford faliu 5 vezes. 5. Imagine desespero financeiro, humilhação pública,
dúvida esmagadora. Mas ele manteve fé. E na sexta tentativa, construiu o império. Thomas Edison investiu fortuna em tecnologia que falhou milhares de vezes. Pessoas diziam que ele era louco, desperdiçando recursos em impossibilidade. Mas ele manteve fé e finalmente triunfou. Estes homens provaram fé, não através de discursos inspiradores em momentos fáceis. Provaram através de persistência inabalável, em momentos de pressão esmagadora. Quando sua fé é testada por adversidade brutal, e você mantém convicção mesmo sem evidência suportando, você demonstra fé que Deus responde. Porque essa fé não é baseada em circunstâncias temporárias. É baseada em verdade eterna, de que princípios corretos eventualmente triunfam. Sua fé está sendo testada agora? Compartilhe, se quiser, nos comentários. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe para fortalecer a fé de outros sob pressão extrema. Juntos, somos mais fortes. Napoleon Hill revelou técnica específica para desenvolver fé genuína. Autossugestão com emoção intensa e repetida. Ele escreveu: fé é um estado mental que pode ser induzido através de autossugestão. Você não nasce com fé. Você cultiva a fé através de programação consciente do subconsciente. A maioria das pessoas tem fé negativa sem perceber. Elas praticam autossugestão negativa constantemente. Eu nunca consigo. Isso é impossível para mim. Eu sempre falho. E então se perguntam por que têm fé tão fraca em possibilidades positivas. Por que programaram o subconsciente para a fé em fracasso? Hill ensinou um método específico para desenvolver fé positiva. Primeiro, escreva a declaração clara do que você quer alcançar. Não vaga, mas específica. Até data X, eu vou possuir um item, oferecendo em troca Z. Segundo, leia essa declaração em voz alta 2 vezes ao dia, manhã e noite. Mas não mecanicamente. Com emoção intensa, como se já tivesse alcançado. Terceiro, visualize vividamente enquanto lê. Veja-se na posse do objetivo. Sinta emoções de realização. Experimente mentalmente a vida que isso proporciona. Quarto, faça isso religiosamente por no mínimo 30 dias, preferencialmente 90. Repetição carregada de emoção é chave. O que está acontecendo? Seu subconsciente não distingue entre experiência real e experiência vividamente imaginada. Quando você visualiza com emoção suficiente, repetidamente, seu subconsciente aceita aquilo como realidade. E quando o subconsciente aceita algo como real, fé nasce naturalmente. Você para de duvidar, para de questionar. Começa a agir com convicção inexplicável. Oportunidades aparecem, ideias surgem, coincidências se multiplicam. Por quê? Porque você desenvolveu fé verdadeira através de programação científica, não é mágica, é tecnologia mental. Napoleon Hill fez declaração devastadora. Fé e medo não podem ocupar a mente ao mesmo tempo. Um ou outro deve dominar. Você não pode ter fé verdadeira em Deus e simultaneamente viver dominado por medo. Impossível. São forças mutuamente exclusivas. Medo de pobreza indica falta de fé em provisão divina. Medo de fracasso indica falta de fé em propósito maior. Medo de julgamento indica falta de fé em valor intrínseco. Medo de futuro indica falta de fé em plano divino. E a maioria das pessoas vive escravizada por medo disfarçado de prudência, cautela sábia ou realismo. Mas Hill foi implacável. Medo é fé invertida. É crença poderosa em resultado negativo. E funciona exatamente como fé positiva, atraindo aquilo que é temido. Por isso Jesus disse repetidamente: não temais. Não era sugestão gentil. Era comando espiritual essencial, porque medo destrói fé, e sem fé, milagres não acontecem. Hill identificou 6 medos básicos que destroem fé: medo da pobreza, medo da crítica, medo de má saúde, medo de perder amor, medo da velhice, medo da morte. Cada um desses medos é fé em resultado negativo, e cada um atrai exatamente aquilo que é temido. Como eliminar medo e cultivar fé? Primeiro, reconheça medo quando surgir. Não negue. Não reprima. Reconheça. Segundo,
Questione o medo logicamente. Qual evidência real suporta esse medo? Geralmente é imaginação, não realidade. Terceiro, substitua imediatamente pensamento de medo por afirmação de fé. Medo surge? Confio na provisão divina. Dúvida ataca? Tenho fé no plano maior. Quarto, haja apesar do medo. Coragem não é ausência de medo. É ação apesar do medo. E cada ação corajosa fortalece fé e enfraquece medo. Você alimenta ou fé ou medo. Escolha conscientemente. Napoleon Hill fez distinção crucial que religiões frequentemente ignoram. Existe diferença monumental entre prece de fé e prece de esperança. Prece de esperança diz: Deus, por favor, me dê isso. Eu espero que aconteça. Talvez você me atenda, se for sua vontade. Prece de fé diz: Deus, eu agradeço porque isso já está feito. Confio completamente que está manifestando-se agora. Ajo como se já tivesse recebido. Jesus ensinou: tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Observe o tempo verbal. Não recebereis no futuro, mas recebestes, passado, como se já tivesse acontecido. Isso é prece de fé. Hill estudou homens de fé genuína e descobriu que todos oravam assim. Não como mendigos suplicantes esperando que Deus talvez tenha misericórdia, mas como filhos confiantes sabendo que Pai já concedeu antes mesmo de pedirem. Andrew Carnegie orava agradecendo pelo sucesso antes de qualquer evidência física. Henry Ford agradecia pela solução antes de encontrá-la. Isso parece presunção? Arrogância espiritual? Não. É fé operando em frequência correta. Quando você ora por favor, talvez se possível, você transmite dúvida, não fé. E dúvida bloqueia a manifestação. Quando você ora agradeço porque está feito, você transmite certeza. E certeza atrai manifestação. Hill explicou cientificamente. Prece de fé envia vibração clara e poderosa ao universo. Prece de esperança envia vibração confusa e fraca. O universo responde à clareza e convicção, não à incerteza e mendicância. Portanto, ore menos pedindo e mais agradecendo. Ore menos como mendigo e mais como herdeiro. Ore menos suplicando e mais declarando. Essa é prece que move montanhas. Essa é fé que Deus vê e responde poderosamente. Napoleon Hill revelou o princípio poderoso. Quando duas ou mais pessoas se unem em fé harmoniosa pelo mesmo objetivo, o poder é multiplicado exponencialmente, não apenas adicionado. Jesus ensinou: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E também, se 2 dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida. Isso não é apenas ensinamento religioso, é lei espiritual que Hill comprovou cientificamente através do princípio Mastermind. Quando mentes se unem em harmonia perfeita, elas criam terceira mente invisível mais poderosa que qualquer mente individual. E quando essas mentes unidas têm fé coletiva, o poder de manifestação é multiplicado dramaticamente. Hill observou que todos os grandes realizadores formavam alianças Mastermind. Andrew Carnegie tinha 58 homens. Henry Ford tinha Edison, Firestone e outros. Eles não apenas combinavam conhecimentos, combinavam fés. E fé coletiva move montanhas que fé individual não moveria. Isso explica poder de grupos de oração genuínos. Não performances religiosas, mas união de corações em fé verdadeira. Quando mães se reúnem orando por filhos. Quando empresários se reúnem confiando em provisão. Quando guerreiros espirituais se unem em convicção inabalável. Milagres acontecem, mas observe as condições. Harmonia perfeita e fé genuína. Se há dúvida em um membro, enfraquece grupo inteiro. Se há conflito, destrói poder coletivo. Por isso, Jesus disse, concordarem, harmonia absoluta. Por isso Hill enfatizou espírito de harmonia no Mastermind. Portanto, escolha cuidadosamente com quem você se une espiritualmente. Evite pessoas de fé fraca que contaminam com dúvida. Busque guerreiros de fé genuína. E quando se unirem, não apenas em palavras, mas em convicção profunda, testemunharão poder que desafia a lógica.
Napoleon Hill concluiu com verdade que destrói toda hipocrisia espiritual. Você pode enganar pessoas com discurso religioso eloquente, mas não pode enganar Deus. Você pode impressionar humanos com conhecimento bíblico extenso, mas não pode impressionar inteligência infinita. Você pode construir reputação de pessoa de fé através de performances públicas, mas não pode falsificar fé genuína diante de Deus. Porque Deus não ouve suas palavras. Deus vê suas ações, não observa suas declarações, observa suas decisões, não registra seus sermões, registra seu comportamento quando ninguém está observando, e baseado nisso, responde ou não responde. Hill escreveu: a fé é o ponto de partida de todo acúmulo de riquezas. A fé é a base de todos os milagres e mistérios que não podem ser analisados pela ciência. A fé é o único antídoto conhecido para o fracasso. Mas fé verdadeira, não performance de fé. Então pare. Pare de tentar impressionar Deus com orações longas. Pare de tentar manipular o universo com afirmações vazias. Pare de fingir convicção que não possui. Em vez disso, desenvolva fé genuína através de ação coerente. Haja como pessoa de fé agiria. Decida como pessoa de convicção decidiria. Persista como pessoa de certeza persistiria. E quando suas ações consistentemente refletirem fé declarada, Deus verá e responderá. Não porque você mereceu através de performance religiosa perfeita, mas porque demonstrou fé operacional que move energia universal em sua direção. O mundo recompensa a ação. Deus recompensa a fé demonstrada através de ação. Portanto, menos discurso, mais demonstração. Menos palavras, mais obras. Menos religiosidade, mais fé autêntica vivida corajosamente. Esse é o caminho que separa abençoados dos frustrados. Você acabou de ser confrontado com verdade que milhões evitam. Sua fé declarada pode ser completamente falsa. Suas orações podem ser vazias. Sua religiosidade pode ser performance, que não move absolutamente nada. A questão devastadora é: você vai continuar fingindo? Ou vai finalmente desenvolver fé genuína que transforma destino? Faça agora a decisão que separará você permanentemente de crentes superficiais. Primeiro, inscreva-se neste canal e ative todas as notificações. Vamos continuar expondo verdades brutais que religiões confortáveis evitam, mas que transformam vidas radicalmente. Segundo, nos comentários, faça a declaração honesta. Minha fé tem sido performance. Ou minha fé é genuína, mas precisa fortalecer. Ou, estou comprometido a desenvolver fé verdadeira a partir de hoje. Honestidade brutal é primeiro passo para a transformação real. Terceiro, escolha uma área da sua vida onde você vai demonstrar fé através de ação corajosa esta semana. Não múltiplas áreas. 1. Finanças. Invista algo apesar do medo. Relacionamento. Perdoe radicalmente. Carreira. Tome decisão arriscada que evitava. Saúde. Haja com disciplina que demonstra fé no seu corpo. 4. Encontre uma ou duas pessoas de fé genuína, não performance religiosa, e forme aliança mastermind de oração e ação. Reúnam-se semanalmente. Orem com fé, não esperança, e cobrem ação uns dos outros. 5. Compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas. Não para parecer espiritual, mas para confrontar amorosamente aqueles que vivem em hipocrisia de fé sem obras. Lembre-se, Deus vê tudo. Suas palavras não importam. Suas ações revelam fé verdadeira. E quando você finalmente alinhar discurso com demonstração, quando fé e obras caminharem juntas, você experimentará poder que religiões prometem, mas raramente entregam. Pare de fingir. Comece a viver fé real. E observe montanhas se moverem. Nos vemos do outro lado, onde apenas pessoas de fé genuína chegam.